Speak, prosode rate igual 90%. Você imagina morrer por um banquete. Adolf Fredrik, rei da Suécia, fez isso no século XVIII. Seu banquete final foi épico e fatal. Descubra a história completa de sua morte por excesso. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Prepare-se para uma história de reis, banquetes e consequências inesperadas. Falaremos sobre Adolf Frederico, rei da Suécia no século XVIII, um monarca que amava a boa vida, especialmente a boa mesa. Imagine um homem com um apetite voraz, capaz de devorar quantidades incríveis de comida em cada refeição. Seu gosto por iguarias era lendário e sua paixão pela gastronomia, quase uma obsessão. Sua dieta era, para dizer gentilmente, prejudicial. Falamos sobre pratos abundantes, cheios de deliciosas em gorduras e açúcares. Lagosta, caviar, champanhe, tudo em quantidades excessivas. Era um banquete diário, uma orgia gastronômica que desafiou qualquer padrão de alimentação saudável, mesmo para os padrões da época. Mas o que para muitos era um hobby agradável, para ele se tornou uma armadilha mortal. Seu corpo, acostumado ao excesso contínuo, começou a mostrar sinais de exaustão. As consequências de seu estilo de vida prejudicial se aproximaram com um passo firme. Sem ele parecem perceber a seriedade da situação. Um dia, depois de um banquete particularmente opulento. Imagine a Suécia no século XVIII. Um reino em plena transformação, entre tradição e modernização. Você vê um país com uma poderosa monarquia, mas também com uma nobreza influente que às vezes desafiava o poder real. As cidades cresceram, floresceram com o comércio e, embora a vida rural ainda fosse predominante, a mudança sentida no ar. Pense nos navios carregados de mercadorias entrando e deixando os portos, os novos edifícios que se levantaram em Estocolmo, na mistura de culturas que enriqueciam a sociedade sueca da época. A sociedade sueca foi dividida em classes sociais muito marcadas, com uma grande lacuna entre os ricos e os pobres. A nobreza desfrutava de privilégios e imensos bens, enquanto a maioria da população viveu na pobreza rural, trabalhando na terra ou como artesãos. O poder da Igreja Luterana foi significativo, influenciando a vida diária das pessoas, as crenças e a moral. A cultura era uma mistura de influências, com elementos da tradição escandinava, misturada com modas e ideais europeus que surgiram através de relações comerciais e diplomáticas. Apesar de seu poder, a monarquia sueca enfrentou desafios. As disputas com outras potências europeias eram frequentes e o país participou de guerras e alianças que atingem sua economia e estabilidade. O rei, embora cercado por luxo e poder, não estava isento das pressões políticas e sociais de seu tempo. A vida na corte sueca era uma rede complexa de intrigas, alianças e rivalidades, um cenário em que a sobrevivência geralmente dependia da capacidade política e do favor real. Mas antes de opulência e fim trágico, você conhece um jovem Adolf Frederico, príncipe de Holstein-Gottorp. Sua vida, antes de se tornar rei da Suécia, estava longe da verdadeira pompa. Imagine um príncipe com uma educação rigorosa, aprendendo as artes da diplomacia e administração, preparando-se para um futuro incerto, mas na esperança de alcançar uma posição alta. Sua ascensão ao trono não era um caminho fácil. Era uma dança política complexa, um delicado equilíbrio de alianças e negociações. Pense nas intrigas do tribunal, nas pressões das famílias nobres, nas disputas de poder. Tudo isso cercou o jovem príncipe enquanto ele se aproximava inexoravelmente da coroa sueca. Finalmente, o destino o chamou. Após um período de incerteza política, Adolf Frederico foi escolhido e, mais tarde, subiu ao trono sueco. Lembre-se de que esse momento culminante foi o resultado de uma estratégia política longa e cuidadosa, que exigia astúcia, paciência e uma boa dose de sorte. Sua chegada ao poder marcou um novo capítulo na história da Suécia, embora, como você já sabe, com um final inesperadamente dramático. Imagine um jovem Adolf Frederico, longe das normas rígidas do tribunal sueco. Em sua juventude, na intimidade de seus quartos ou nas mesas de seus amigos, seu apetite era lendário. Não era um simples amor de boa comida, mas uma verdadeira paixão, uma voracidade que a distinguiu. Seu gosto por iguarias era conhecido por todos. Conversamos sobre banquetes excessivos, onde a quantia parecia não ter limites. Ele se deliciava com pratos pesados, cheios de molhos ricos e carnes suculentas. Não era um restaurante delicado, ele adorava comida abundante e saborosa. Independentemente de quão recarregada era. A mesa era seu palco e cada mordida, uma pequena vitória. Prosode Speak. Speak prosode rate igual 90%. Seu gosto por doces foi particularmente notável. Bolos,
geleias, tudo que era doce e requintado, consumiu com entusiasmo. Não era apenas uma questão de quantidade, mas também de qualidade. Ele apreciou os ingredientes finos, os preparativos elaborados, o deleite dos sabores mais refinados. Foi um verdadeiro epicurista. Mas vamos voltar ao tribunal. Imagine Adolfo Federico, deixando para trás seus banquetes particulares, preparando-se para um casamento de conveniência, mas também de ambição política. Sua união com rica Leonora, de Hesse-Kassel, não era um conto de fadas, mas uma peça importante no Conselho Europeu do século XVIII. Era uma estratégia para fortalecer alianças e, talvez, garantir a sucessão do trono sueco. A Casa de Hesse-Kassel, uma família influente no Sacro Império Romano, ofereceu conexões e poder. Para a Suécia, um casamento com ele significava maior estabilidade política e acesso a recursos. Para Adolfo Federico, isso significava mais um passo em direção ao trono, embora talvez não seja o tipo de romance que ele desejaria. Pense em negociações, tratados, cartas seladas com cera. Tudo um mecanismo diplomático em movimento para unir duas casas reais. Foi um casamento arranjado, sim, mas teve consequências longas para a história da Suécia. Um vínculo que, de certa forma, selou o destino do futuro rei. E assim, após o casamento, chegou a hora. Adolfo Federico se tornou rei, mas não com o poder absoluto que talvez sonhasse. Seu reinado, embora curto, foi marcado pela constante luta com o Riksdag, o parlamento sueco. Lembre-se de que a Suécia, ao contrário de outras monarquias europeias, tinha um parlamento com considerável poder. Ele, um homem acostumado à indulgência e prazeres da vida, se viu enfrentando o complexo máquinas políticas de seu novo reino. Ele não era um rei absoluto. As disputas tributárias e o controle do governo eram constantes. Riksdag limitou severamente sua autoridade, forçando-o a negociar e ceder em muitas ocasiões. Imagine a frustração de um homem acostumado a tomar decisões sem oposição, de repente, lidando com um órgão legislativo que o atrasou em cada passo. Foi um choque cultural e político, uma batalha diária pelo poder que marcou seu reinado. Apesar das limitações políticas, Adolfo Federico tentou deixar sua marca. Ele promulgou algumas reformas, embora com pouco sucesso devido à oposição de Riksdag. Seu reinado foi uma atração constante e afrouxou. Uma luta pelo poder entre a coroa e o parlamento. Foi uma luta que, ironicamente, o distraiu de seus excessos culinários, pelo menos por um tempo. Mas lembre-se, a história de seu apetite insaciável é uma parte fundamental de seu legado. Imagine o Palácio Real de Estocolmo. Sua opulência envolve. Detalhes de ouro em todos os cantos, tapeçarias que contam histórias de reis e batalhas e um ar de grandeza que o deixaria sem fôlego. Você, como espectador, é uma testemunha do cotidiano de Adolfo Federico neste cenário suntuoso. Olhe para os banquetes luxuosos, a música clássica ecoando nos quartos largos, vindo e passando de besteira. Pense nas danças da corte, as damas com seus vestidos de seda e renda, os senhores com seus uniformes impecáveis, um show de luxo e elegância. Em todos os detalhes, a riqueza e o poder da monarquia sueca são refletidos. Você é um convidado silencioso, observando a vida da corte, um mundo de esplendor e refinamento. As galerias de arte do palácio, cheias de obras-primas, mostram a paixão do rei pela arte e pela cultura. Retratos de reis anteriores, paisagens impressionantes, esculturas de mármore. Cada peça é um testemunho do poder e da riqueza da coroa sueca. Você mergulha neste universo de beleza, um reflexo do luxo que cercava Adolfo Federico. O palácio, com seus jardins impecavelmente cuidadosos, oferece um tribunal de tribunal. Imagine as fontes brotando a água cristalina, os caminhos de pedra alinhados com flores, um oásis de paz dentro da agitação palaciana. Você anda por esses jardins, contemplando a grandeza e a beleza deste ambiente privilegiado, um mundo à parte da vida do rei. Dos salões dourados, imagine que você entra na cozinha real, um espaço imenso e movimentado, com um cheiro intenso de especiarias e carnes assadas. Aqui, centenas de chefes, assistentes e servos trabalham incansavelmente, preparando banquetes dignos de um rei. Veja mesas enormes cheias de ingredientes, pássaros exóticos, peixes brilhantes, frutas suculentas de estufas reais e montanhas vegetais frescas. É uma sinfonia de aromas e cores que o transportam para a opulência do tribunal sueco. Prosode. Speak. Prosode rate igual 90%. Olhe para os fogões polidos de bronze, brilhando sob a luz das velas. Os chefes, com suas tampas brancas e gordas, se movem com uma precisão incrível. Cada prato é uma obra de arte,
Uma criação cuidadosamente elaborada para encantar o paladar do rei e seus convidados. Molhos complexos são preparados, pães aromáticos são assados, carne com ervas exóticas trazidas de terras distantes são marinadas. Uma verdadeira exposição de talento culinário. Imagine o aroma intoxicante que enche o ambiente, a doçura das sobremesas, a intensidade das carnes cozidas, a frescura da salada, um banquete para os sentidos. Todo detalhe, desde a apresentação dos pratos até a seleção dos vinhos. É um cuidado completo. Esta não é apenas uma cozinha, é um cenário em que a grandeza e o poder do rei são representados através da requintabilidade de sua mesa. Um universo de sabores e aromas que logo teriam consequências fatais. A partir daquela cozinha movimentada, imagine os pratos que chegaram à mesa do rei Adolfo Federico. Seu gosto pelo excessivo foi refletido em suas festas. Conversamos sobre um banquete que desafiou a imaginação. Um desperdício de sabores e texturas que são quase incríveis hoje. Pense em pássaros de caça exóticos, recheados com as melhores ervas e especiarias, uma implantação de carnes assadas, suculentas e aromáticas, acompanhadas de molhos feitos com ingredientes que você só encontra nos livros de receitas mais antigos. Mas não apenas a carne vivia o rei. Os frutos do mar, trazidos das costas mais distantes, eram outro de seus caprichos. Lagostas gigantes, ostras frescas e mexilhões suculentos, todos preparados com as técnicas mais refinadas da época. Lembre-se de que estamos falando de uma época em que a apresentação era tão importante quanto o sabor, e cada prato era uma pequena obra de arte culinária. E, claro, sobremesas. Imagine montanhas de doces, bolos feitos com cremes requintados, frutas configuradas e cobertas com esmalte brilhante. Vários pisos, decorados com figuras de açúcar e frutas vermelhas. Um show de visão e um banquete para o paladar. Um final doce e excessivo, que completou a verdadeira experiência gastronômica. Imagine a cena: uma mesa cheia, um banquete digno de reis. Mas este banquete não era uma celebração, mas o prelúdio de uma tragédia. Adolfo Federico, com seu lendário apetite, enfrentou um menu que, no final, seria letal. Lagosta, caviar, arena. Um banquete de sabores fortes e ricos que encantavam seu paladar, mas esse se tornaria seus últimos lanches. O prato principal foi um banquete de sabores fortes, um pato recheado de trufas e lagosta, acompanhado de champanhe. Isso foi seguido por enormes quantidades de sobremesas, incluindo um bolo de amêndoa e creme e, claro, a sobremesa favorita do rei. 14 porções de sua sobremesa favorita, um doce com chantilly e uma mistura complexa de especiarias que concluíram um banquete já excessivo. Você pode imaginar a quantidade de comida? A quantidade de comida era simplesmente incrível. Lembre-se de que falamos sobre um rei com um apetite voraz, e este banquete foi o seu último e mais memorável comida. Seu corpo, acostumado a excessos, rendeu-se à avalanche de iguarias. Um banquete que, em vez de celebrar a vida, selou seu destino. A combinação de pratos, a quantidade excessiva e, possivelmente, alguma intolerância, desencadeou uma série de eventos que culminariam em uma morte trágica. Um banquete de proporções épicas estendidas a você. Lagosta, vermelha e brilhante, deitado em placas de porcelana, suas pinças ameaçadoras. O aroma do mar foi misturado com a doçura da cava, servida em vidros esculpidos. E entre as lagostas, camarão pequeno, quase invisível, escondido, esperando ser descoberto pelo apetite voraz do rei. Adolfo Federico, com seu visual fixado na montanha Manjares, atacou a comida. A lagosta, com sua carne firme e sabor intenso, foi devorado de prazer. A cava, brilhando e refrescante, desceu a garganta a cada mordida. O pequeno camarão, quase uma nota de rodapé do banquete, desapareceu rapidamente. Mas essa combinação aparentemente deliciosa se tornaria sua sentença de morte. A carne rica da lagosta, o álcool cava e a quantidade de comida ingerida em tão pouco tempo, começou a causar estragos em seu sistema. Um coquetel mortal que, sem ele saber, preparou o fim de seu reinado. Imagine a opulência dessa tabela. Você, como um observador privilegiado. Não era apenas uma refeição, foi uma declaração de poder, uma demonstração do status de Adolfo Federico. Na Suécia do século XVIII, a comida não era simplesmente apoio, mas um símbolo de riqueza e posição social. O acesso a ingredientes exóticos, como lagostas, importado a um alto custo, foi um luxo reservado para a elite. Prosode Speak. Speak Prosode Rate igual 90%. Pense no número de pessoas que trabalharam para preparar esse banquete: chefes, servos, pescadores,
Uma cadeia de trabalho que refletia a estrutura social e hierárquica. A abundância na mesa do rei contrastava fortemente com a escassez sofrida por grande parte da população. A comida, portanto, era um indicador de desigualdade social predominante. A mesma cerimônia da comida era um ritual, um show cuidadosamente orquestrado. Cada prato, cada bebida, todos os detalhes eram carregados de significado. Não estava apenas comendo. Era para participar de uma encenação elaborada que reafirmou o poder e a autoridade do monarca. Um banquete como esse não era apenas uma refeição, mas uma representação política. Mas essa opulência tinha um preço. Dia após dia, Adolfo Frederico se entregou a banquetes excessivos. Lembre-se da imagem da mesa completa, pratos transbordando. Agora imagine o efeito em seu corpo. As consequências do excesso começaram a se tornar visíveis. Um ganho de peso preocupante, um cansaço constante que o afastou de seus deveres reais. Sua saúde, uma vez robusta, deteriorou-se aos trancos e barrancos. Os médicos do tribunal, alarmados com seu estado, tentaram em vão controlar seu apetite voraz. Era como se o rei fosse pego em um círculo vicioso, onde o prazer momentâneo da comida se tornou um fardo insuportável para seu corpo. A indigestão se tornou seu parceiro inseparável. Dores abdominais intensas, náusea constante, seu corpo, sujeito a estresse contínuo, não podia mais processar a quantidade de alimentos que você ingere. Cada mordida, uma vez uma delícia, agora se tornou um tormento. Seu estômago encolhe imaginando o que aconteceu a seguir. Uma dor afiada e afiada começou a prender seu corpo. Não era uma indigestão simples, foi um ataque brutal ao seu corpo. Uma resposta visceral ao excesso de comida ingerida. A náusea o invadiu, uma torrente de desconforto que se inclinou em dois. A opulência do banquete se tornou um pesadelo. A dor se intensificou, espalhando-se como uma onda por todo o corpo. Cada respiração tornou-se uma provação, um lembrete dos danos infligidos. A febre o agarrou, um incêndio que consumia sua força. A fraqueza o invadiu, roubando a energia vital. Seus membros pareciam pesados, como se estivessem cheios de chumbo. O rei, acostumado ao poder e ao luxo, estava agora impotente, à mercê de uma dor que o passou incansavelmente. A respiração foi cada vez mais difícil, agitada e superficial. As notícias se espalharam como pólvora. Na opulenta corte sueca, a alegria da recente celebração se tornou um silêncio gelado, quebrado apenas por sussurros de pânico. Você pode imaginar você mesmo. A opulência dos salões reais agora estava ofuscada por uma sombra de morte iminente. Médicos reais, rostos tensos e preocupados, corriam de um lugar para outro, sussurrando diagnósticos ameaçadores. A atmosfera foi carregada com uma tensão palpável. O próprio ar parecia vibrar com incerteza. O destino do rei, e com ele, o futuro da Suécia, pendurou de um fio. A rainha, pálida e com os olhos cheios de lágrimas, se apegava à esperança, enquanto os membros da corte, acostumados a pompa e luxo, estavam enfrentando a dura realidade da mortalidade. O pânico, silencioso, mas onipresente, apreendeu a todos, criando uma atmosfera sufocante no Palácio Real. Imagine a cena: o rei, pálido e ofegante, cercado por médicos reais em seus quartos de luxo. Seus rostos, iluminados por velas, refletem uma mistura de preocupação e desespero. Você, observador privilegiado, vê como eles tentam desesperadamente aliviar o sofrimento deles. Sangrias, expurgos, enemas, remédios comuns da época que, em vez de ajudar, se tornam um lembrete cruel do ineficaz da medicina do século XVIII. Os médicos, com suas perucas empoeiradas e suas entranhas de veludo, se esforçam com seus instrumentos. Suas mãos, especialistas na anatomia da época, realizam procedimentos que hoje são cruéis e ineficazes. Mas para eles eram as melhores ferramentas disponíveis. Observe como, apesar de seus esforços, o estado do rei piora inexoravelmente. A morte parece perseguir a cada respiração. O ar fica denso, carregado com o cheiro de medicamentos e desespero. Cada tentativa de salvar o monarca é em vão. Você vê como a angústia assume os médicos reais, cientes de que eles estão enfrentando uma falha inevitável. Seus rostos, anteriormente marcados pela concentração profissional, agora refletem o peso de sua impotência contra a morte iminente do rei. A cena é um testemunho silencioso do limite da ciência médica daquela época. Prosode Speak. Speak, prosode rate igual 90%. Você, assistindo a cena, pergunte o que esses médicos poderiam fazer. Sangrias, a solução para qualquer mal de acordo com o medicamento da época. Você imagina o rei, já fraco, com uma nova incisão no braço,
o sangue fluindo, em uma tentativa desesperada de equilibrar o humor, de acordo com seu entendimento. Uma prática que, longe de aliviá-lo, provavelmente o enfraqueceu ainda mais. Então eles tentaram expurgos. Nauseabundas bebem, cheias de ervas e extratos de plantas com a intenção de limpar seu sistema, mas que realmente causaram mais vômitos e desidratação. Era uma época em que acreditava-se que os males vieram de um acúmulo de toxinas no corpo. Entre os remédios mais estranhos estavam as sanguessugas. Aquelas criaturas que sufocam o sangue, colocadas em sua pele, na tentativa de extrair a doença. Um tratamento que, sem dúvida, agravou sua situação, enfraquecendo ainda mais seu já precário estado de saúde. Para você, é difícil imaginar esses métodos de cura. E assim, dia após dia, o rei recebeu tratamentos que, em vez de curá-lo, abordaram inexoravelmente seu fim. O medicamento do século XVIII, com suas teorias errôneas e seus métodos cruéis, tornou-se um fator-chave na morte do imperador. Você, como espectador, percebe a ineficiência desses remédios. Você imagina a cena: o rei Adolf Frederic, pálido e enfraquecido, deita-se em sua cama, a opulência do palácio sueco contrastando brutalmente com sua agonia. O ar é preenchido com um silêncio tenso, quebrado apenas pelo suspiro irregular de sua respiração. Seus olhos, anteriormente brilhantes do poder, agora são velados pela fraqueza, refletindo o fim de seu reinado e sua vida. Os médicos, impotentes diante da gravidade da situação, só podem observar seu sofrimento. A dor o domina, uma dor que vai além do físico, uma dor que reflete a tristeza de uma vida terminou muito cedo, uma vida marcada pelo excesso e falta de moderação. Suas últimas horas são um turbilhão de sensações confusas, entre delírio e angústia, uma mistura de arrependimento e resignação. O peso de sua coroa, uma vez símbolo de poder, agora parece uma carga insuportável. O tempo se estende, cada segundo se torna uma eternidade. A morte se aproxima, lenta e inexorável, como uma sombra que se alça na escuridão da sala. Ao seu redor, a atmosfera é carregada com uma tensão palpável, uma expectativa silenciosa antes da final iminente. A vida do rei, transbordando em seus excessos, sai lentamente, deixando para trás um legado de aviso. De repente, um espasmo visitou seu corpo. Você vê como os olhos dele, anteriormente vítreos e desligados, abrem o par, refletindo um terror silencioso antes da iminência da morte. Sua respiração, já quebrada, para completamente. O silêncio do palácio se torna ainda mais profundo, mais ameaçador, enquanto a vida escapa do monarca. A cena é dramática, quase irreal. Um instante antes, eu estava lá, agonizando, e agora, não mais. A morte o surpreendeu repentinamente e inesperadamente, em meio à opulência e luxo que o cercavam, deixando todos em um silêncio surpreso. O rei, conhecido por seu apetite excessivo, encontrou seu fim de uma maneira tão acentuada quanto contraditória. O fim vem com rapidez desconcertante. Não houve um longo declínio ou agonia prolongada. Simplesmente desapareceu. A opulência de seu ambiente, que por tanto tempo tinha sido sinônimo de seu reinado, agora serve como cenário fúnebre para sua partida inesperada. Uma morte silenciosa e inesperada, que deixa um vácuo no palácio e na história da Suécia. Sua morte, tão repentina e inesperada, mergulhou a corte sueca no caos. Você vê como as notícias se espalham como pólvora, deixando para trás um silêncio atordoado, quebrado apenas pelos sussurros e olhares nervosos dos cortesãos. A opulência usual da corte empalidece diante da sombra da morte do rei, um vácuo que se sente em todos os cantos do palácio. O herdeiro do trono, Adolfo Federico, um jovem príncipe, está subitamente imerso na forte responsabilidade de governar. Sua juventude e inexperiência se opõem à seriedade da situação, e você percebe a incerteza em seu olhar enquanto tenta assumir o controle de um reino de choque. A morte do rei também trouxe instabilidade política. Você é uma testemunha das intrigas palacianas, as alianças que estão quebradas e forjadas e a luta pelo poder que começa a tomar forma entre as diferentes facções do tribunal. O futuro do reino pendura de um fio, incerto e ameaçador. Além do palácio, a cidade chora seu rei. Você observa como as notícias de sua morte chegam às ruas, gerando choque e preocupação. A incerteza sobre o futuro do reino se estende a todos os níveis da sociedade, gerando uma atmosfera de inquietação e medo. Prosode, Speak. Speak Prosode Rate igual 90%. Mas a história de Adolf Federico não termina com sua última mordida. Seu reinado, embora curto, deixou uma marca na política sueca. Lembre-se de que sua morte se abriu para uma nova era.
marcando um ponto de virada no relacionamento entre a monarquia e o poder da nobreza. Você pode ver como suas decisões, embora às vezes influenciadas por seus excessos, moldaram o futuro do país. Seu gosto pela vida boa, embora fatal em seu caso, também reflete a opulência do tribunal sueco na época. Imagine as festas luxuosas, as mesas cheias de iguarias, um mundo de luxo que contrastava com a vida da maioria de seus súditos. Sua morte, embora trágica, serve como uma janela para a Era de Ouro, embora efêmera. Além do drama de sua morte, seu legado se estende às reformas que ele tentou implementar durante seu breve reinado. Embora nem todos tenham sucesso, seus esforços refletem uma tentativa de modernizar a administração e economia suecas. Pense nele não apenas como um rei que morreu de excesso, mas como um caráter histórico complexo, com sucessos e erros. Sua história, contada ao longo dos anos, tornou-se um aviso e também uma anedota histórica fascinante. É uma história que nos lembra a fragilidade da vida e a complexidade dos personagens históricos. E você? O que você acha do legado deste rei que morreu por comer demais? A morte de Adolf Frederico deixou um aspirador no trono sueco, e a sucessão não foi isenta de complicações. Você sabe que o filho dele, Gustavo III, era o herdeiro natural, mas sua juventude e a instabilidade política do momento geraram incerteza. A nobreza sueca, sempre ansiosa pelo poder, observou com cuidado cada movimento, aguardando a oportunidade de influenciar a nova era que estava chegando. O futuro da coroa pendia de um fio, dependendo das alianças e intrigas que foram tecidas nas sombras da corte. Gustavo III, até um jovem príncipe, teve que navegar cautelosamente pelas águas turbulentas da política sueca. Sua ascensão ao trono não estava isenta de desafios, a oposição ao seu reinado era palpável, e a sombra de seu pai, morta de uma maneira tão peculiar, pairava nele. Ele teve que demonstrar seu valor como governante e ganhar a confiança de um reino dividido, cheio de facções nobres com suas próprias agendas e ambições. O jovem rei poderia consolidar seu poder e garantir a estabilidade da coroa? A sucessão ao trono não foi simplesmente resolvida com a coroação de Gustavo III. A luta pelo poder continuou após a morte de Adolf Frederico. As diferentes facções da nobreza buscavam alianças estratégicas, tentando influenciar as decisões do jovem rei e garantir seu próprio futuro. A estabilidade do reino dependia da capacidade de Gustavo de navegar nessas relações políticas complexas e de impor sua autoridade a um tribunal dividido. O futuro da Suécia foi tocado em um delicado equilíbrio de poder. Imagine a cena, você, um médico forense do século XVIII, analisando o banquete que causou a morte de Adolf Frederico. A quantidade de lagosta, caviar, champanhe, louco, na época, era à beira da gastronomia, uma implantação de opulência. Mais, da nossa perspectiva moderna, vemos uma bomba de colesterol e uma total falta de equilíbrio nutricional. Pense na quantidade de gordura saturada, no alto teor de sal e na ausência de fibra quase total. Um coquetel mortal para alguém que não está acostumado a tais excessos. E não vamos esquecer o vinho espumante, que apenas piorou a digestão. Para nós, está claro, uma combinação letal. Esse banquete excessivo pode causar pancreatite aguda, obstrução intestinal ou até parada cardíaca. Hoje, qualquer médico alertaria sobre os perigos de uma refeição tão desequilibrada. A morte de Adolf Frederico, vista com olhos modernos, é um exemplo claro dos riscos da gula. Mas foi apenas culpado, não tão rápido. Pense no tempo. A higiene era diferente. Bactérias e parasitas eram a ordem do dia, e um banquete dessa magnitude, com alimentos potencialmente contaminados, era uma bomba de relojoaria para o sistema imunológico de alguém, até um rei. Além disso, o álcool desempenhou um papel crucial. Não apenas champanhe, mas também outras bebidas fortes que foram consumidas em grandes quantidades durante o banquete. Os danos no fígado causados pelo excesso de álcool enfraqueceram ainda mais seu corpo, tornando-o mais vulnerável a infecções. Imagine a combinação: um sistema imunológico cometido por alimentos contaminados, um fígado danificado por álcool e uma quantidade excessiva de comida rica em gordura e colesterol. Um coquetel mortal. Em última análise. A autópsia, embora rudimentar para a época, apontou uma combinação de fatores que contribuíram para sua morte súbita. Prosódio de Speke. Speke, prosódio rate igual 90%. Então, a lenda que ele morreu por comer demais é verdadeira. Bem, sim e não. A verdade é que a ingestão excessiva de frutos do mar, arenque, caviar e outras iguarias, combinadas com vinho doce,
sem dúvida contribuíram para seu resultado fatal. Mas não foi a única causa. Lembre-se de que eu disse a você a higiene precária da época. Imagine um banquete com centenas de pratos, preparados sem as normas sanitárias que assumimos hoje. A realidade é mais complexa. A lenda simplifica uma situação médica provavelmente muito mais complicada. O excesso de alimentos causou uma sobrecarga em seu sistema digestivo, enfraquecendo-o severamente. Esse enfraquecimento tornou-o vulnerável a outras doenças que, em condições normais, teriam superado sem grandes problemas. Pense nisso como a queda que enche o vidro. Portanto, a lenda da morte por gula é uma simplificação, uma maneira de contar uma história dramática e memorável. É verdade que a quantidade de comida era excessiva e contribuiu diretamente para a sua morte. Mas não foi a única razão. Foi uma combinação de fatores: sobrecarga, más condições sanitárias e provavelmente algumas infecções subjacentes. Em outras palavras, foi uma tempestade perfeita de má sorte e excessos. Mas foi o caso de Adolfo Federico, não exatamente. Ao longo da história, a gula ganhou vidas, embora raramente espetacularmente. Pense nos banquetes romanos, por exemplo, onde a ostentação e a quantidade de comida servida eram quase tão importantes quanto o sabor. Muitos imperadores e nobres sucumbiram a doenças relacionadas ao excesso de alimentos e bebidas, embora as causas exatas sejam frequentemente incertas. Nos tempos medievais, as festas eram uma parte importante da vida da nobreza e da realeza. No entanto, a falta de resfriamento e mais práticas de higiene contribuiu para a intoxicação alimentar que, adicionada ao abuso de álcool, poderia ser mortal. Vamos imaginar um rei medieval, com o rosto inchado e corado, lutando para respirar após um banquete de vários dias. Mesmo em tempos mais recentes, há casos documentados de mortes por compulsão, embora menos dramáticos do que os do rei sueco. Houve casos de competidores em competições de alimentos que sofreram sérios problemas de saúde, alguns mesmo com consequências fatais. Às vezes, a pressão social e a competitividade, mais do que a simples gula, desempenharam um papel importante. Mas a história de Adolfo Federico não é apenas uma tragédia individual, também nos diz sobre a culinária sueca do século XVIII. Imagine a opulência do tribunal sueco na época. Pense em banquetes luxuosos, com pratos cheios de carnes, peixes e sobremesas elaboradas, uma mostra clara da influência da culinária francesa, que era muito elegante em toda a Europa. A culinária tradicional sueca, enquanto isso, foi baseada em produtos locais, peixes abundantes do Báltico, carnes de caça e vegetais sazonais. Mas a chegada de novas ideias e produtos do continente europeu, especialmente da França, transformou a mesa da nobreza sueca, introduzindo técnicas refinadas e maior sofisticação na apresentação dos pratos. O consumo excessivo de alimentos ricos e elaborados, como aquele que terminou a vida de Adolfo Federico, era uma prática comum entre a elite europeia da época. Na Suécia, a influência francesa resultou em uma adoção de técnicas culinárias mais complexas e no uso de ingredientes exóticos, o que aumentou a atratividade de banquetes reais, mas, às vezes, com consequências fatais. Pense na Europa do século XVIII, uma era de opulência e excessos nas mesas da nobreza. Imagina o banquete sem fim com pratos elaborados, cheios de carnes, peixes e pássaros adornados com molhos ricos e complexos. Especiarias exóticas foram usadas, trazidas de terras distantes, para dar um toque de distinção a cada iguaria. Para você, o banquete foi uma demonstração de poder e status. O açúcar, um produto de luxo, era indispensável em sobremesas e bebidas. Foi consumido em imensas quantidades, em bolos e no delicioso chocolate que foi levado com leite ou água. A cultura do café, que já estava crescendo, era um importante ritual social, especialmente nos tribunais europeus. Para você, cada mordida foi uma experiência sensorial, um show para os sentidos. Mas nem tudo era luxo. Para a maioria da população, a comida era muito mais simples e mais humilde. Pão, cereais, vegetais sazonais e leguminosas formaram a base de sua dieta. A carne era um luxo que só podia pagar ocasiões especiais. A vida era difícil e a comida refletia as desigualdades sociais da época. Para você, a diferença entre a opulência do tribunal e a austeridade do povo foi abismal. Prosódio e Speak. Speak prosódio rate igual 90%. Mas imagine o remédio então, muito diferente daquele que você conhece. No século XVIII, o entendimento do corpo humano era bastante limitado. As teorias médicas eram baseadas em ideias antigas, como o humor,
E os tratamentos eram frequentemente tão estranhos quanto ineficazes. Acreditava-se que as doenças eram um desequilíbrio desses humores, e sangramento, expurgos e vomitivos eram comuns. Lembre-se de que as autópsias eram incomuns, de modo que a compreensão da anatomia e da fisiologia era superficial. Não havia antibióticos, nem vacinas, nem mesmo uma compreensão clara da higiene. As infecções eram um perigo constante, muitas vezes. O tratamento piorou as coisas. Para você, um simples corte pode ser uma sentença de morte. Além da falta de conhecimento científico, havia muitas crenças e superstições populares que influenciaram o tratamento de doenças. Remédios caseiros, curandeiros e práticas que parecem estranhos, até perigosos hoje foram usados. A fé na intervenção divina também desempenhou um papel importante. Em resumo, a medicina do século XVIII era um campo cheio de incertezas. Pense na Suécia do século XVIII, um país com uma poderosa monarquia, mas também com uma corte cheia de intrigas e rivalidades. A morte de Adolfo Frederico, embora aparentemente devido a causas naturais, tornou-se um evento com importantes consequências políticas. Sua morte súbita deixou um vazio de poder que muitos queriam preencher. Seu filho, Gustavo III, era jovem e ambicioso. A sucessão não foi isenta de desafios. Houve facções no tribunal que viram na morte do rei uma oportunidade de fortalecer sua própria posição e, talvez, até desafiar o poder da coroa. A estabilidade do reino venceu um fio. A morte do rei também aconteceu em um momento de tensão internacional. A Suécia estava imersa em relações complexas com outras potências europeias, e a instabilidade interna poderia ser usada por seus inimigos. Gustavo III, coroado recentemente, teve que cautelar essas águas turbulentas com cautela, tentando consolidar seu poder e proteger os interesses da nação. Pense na Suécia daquele momento, um país que, apesar de seu poder monárquico, navegou por águas internacionais complexas. Seu relacionamento com a Rússia, por exemplo, era uma dança constante entre cooperação e tensão. Ambas as nações compartilharam fronteiras e aspirações, que geraram atrito, especialmente para o controle de territórios no Báltico. Com outras potências europeias, como a França e a Inglaterra, a situação era igualmente delicada. A Suécia procurou manter um equilíbrio, evitando alianças comprometidas demais que pudessem arrastá-lo para grandes conflitos. A diplomacia era, portanto, uma ferramenta fundamental na estratégia sueca, com embaixadores constantemente em movimento e enviada entre os tribunais europeus. O comércio também desempenhou um papel crucial nas relações internacionais suecas. O controle das rotas comerciais marítimas e a concorrência por recursos foram fontes constantes de tensão e negociação. A Suécia precisava garantir o acesso a mercados e matérias-primas, o que a forçou a navegar cuidadosamente entre as grandes potências, buscando manter sua independência e prosperidade econômica. Em resumo, a Suécia do século XVIII mudou-se para um complexo conselho internacional, onde a sobrevivência e a prosperidade dependiam de uma navegação qualificada entre alianças, rivalidades e conflitos. A morte de Adolfo Frederico, embora devido a causas internas, ocorreu em um contexto internacional marcado por essas dinâmicas, que influenciaram diretamente a estabilidade e o futuro do reino. Mas a vida, mesmo em um palácio, continuou seu curso. Após a morte do rei Adolfo Frederico, você encontrará a rainha Luísa Ulrica, uma mulher forte e com uma personalidade complexa, que de repente olhou em uma posição de enorme influência. Imagine: luto real, protocolos judiciais, intrigas políticas, tudo isso enquanto ela lidava com a perda do marido. Seu relacionamento com seu filho, o futuro Gustavo III, nem sempre era simples. Um jovem ambicioso que estava procurando seu próprio caminho na política sueca. Ela, por outro lado, tentou manter o controle, guiado por sua própria ambição e pela necessidade de proteger o legado de sua família falecida. O tribunal foi dividido entre aqueles que o apoiaram e aqueles que viram uma ameaça nele. Apesar da tristeza e das pressões políticas, Luísa Ulrica continuou a desempenhar firmemente seu papel como rainha da viúva. Sua influência no tribunal, embora sutil, às vezes, era inegável. Ela continuou a tecer suas próprias estratégias, procurando a melhor maneira de garantir o futuro de sua dinastia e sua posição na história da Suécia. Seu legado, além do luto, se tornaria uma questão de debate por anos. Prosódide Speak. Prosódide rate igual 90%. Mas como Adolfo Frederico foi percebido por seu povo, ao contrário da imagem de um rei austero e sóbrio que muitos monarcas da época cultivavam, ele era conhecido por seu apetite excessivo. Dizia-se que seus banquetes eram lendários, não por causa de sua elegância,
mas por causa da quantidade transbordante de comida que foi servida. Imagino que, para você, a ideia de um rei que se importava mais com o estômago do que para os assuntos do Estado pode ser curioso, certo? As crônicas da época o pintam como um homem de grande tamanho físico, com uma predileção pelas iguarias mais ricas e abundantes. Não era apenas comer muito, mas sobre fazê-lo com gosto pelos exagerados, por abundância excessiva. Sua imagem pública, você quer ou não, foi associada a esse hobby excessivo, tornando-se uma espécie de lenda popular. Essa imagem, embora talvez não tenha prejudicado seu reinado diretamente, contribuiu para forjar uma percepção particular de sua pessoa. Um rei que amava boa mesa, sem dúvida, mas também um rei que, aos olhos de alguns, parecia mais preocupado com seus prazeres pessoais do que com as necessidades de seu reino. Você pode imaginar as conversas nas tabernas, os comentários entre as pessoas comuns sobre o apetite do rei? Então, como a história se lembra de Adolfo Federico? Bem, embora seu reinado fosse curto, sua morte, tão extravagante quanto sua vida, o transformou em uma lenda. Imagine, um rei que morre por comer demais, é uma história que é contada e lembrada geração após geração. A imagem de um monarca entregue aos prazeres da tabela, contrastando com a austeridade esperada da época, foi registrada na memória coletiva sueca. Sua morte se tornou uma espécie de anedota popular, uma história que foi contada em tabernas e casas. Não era apenas a quantidade de comida, mas a variedade, lagostas, caviar, champanhe, uma orgia culinária que terminou tragicamente. Pensem como essa imagem, aquela lenda de um rei que ficou até morrer, transcendeu as fronteiras do palácio e se tornou parte da identidade popular. Obviamente, com o tempo, a imagem de Adolfo Federico esclareceu. Ele não é mais lembrado como o rei glóton, mas como um personagem complexo, com suas virtudes e defeitos. Mas essa morte devido ao excesso continua sendo a anedota mais lembrada, o que o tornou um rei peculiar e memorável, um personagem que transcende o simples fato histórico para se tornar um símbolo de excessos e suas consequências. Uma história que ainda cative hoje. Pense bem, um banquete excessivo, uma sucessão de pratos ricos e pesados, um excesso que terminou a vida de um rei. Adolfo Federico nos deixa uma lição amarga, mas valiosa. Sua história nos lembra a importância do equilíbrio, a necessidade de moderação em todos os aspectos da vida, não apenas na comida. Não se trata apenas de evitar a obesidade ou doenças, embora essa seja uma consequência óbvia. Essa é a sabedoria de encontrar um ponto médio, de desfrutar dos prazeres da vida sem nos deixar nos consumir. Quantas vezes você caiu na tentação de exceder? Refletir sobre isso. A história de Adolfo Federico nos convida a questionar nossos próprios hábitos. Você é um daqueles que se empolgam por impulsos. Você prioriza o saldo ou se deixa arrastado por excesso? A moderação não é uma limitação, mas uma ferramenta para uma vida mais completa e saudável, de todas as formas. Imagine a cena: um rei, Adolfo Federico, derrotado não por um inimigo no campo de batalha, mas por seu próprio apetite insaciável. Sua história é um lembrete de que mesmo os poderosos podem ser vítimas de seus próprios excessos. Um banquete que se tornou seu túmulo, uma lição cruel, mas eficaz, sobre moderação. Pense em ironia. Um monarca com todo o poder e luxos à sua disposição, pereceu por uma fraqueza tão humana quanto a gula. Sua morte, repentina e inesperada, deixou um vácuo na corte sueca e uma moral para a posteridade. Um final agridoce para um rei que gostava profundamente dos prazeres da mesa. Sua história, embora trágica, serve como um espelho. Isso nos lembra a importância do equilíbrio e da temperança em nossas vidas. Um excesso, por mais pequeno, pode ter consequências devastadoras. Adolfo Federico, o rei que morreu por comer demais, nos deixou um legado inesperado, um aviso contra a indulgência. Para que você possa se aprofundar ainda mais na vida e na morte de Adolfo Federico, recomendo que você consulte várias fontes históricas. Eu usei livros especializados na história da Suécia do século XVIII, especialmente biografias reais que detalham a vida aduaneira e a corte da época. Lá você encontrará dados precisos sobre seu reinado, seus gostos culinários e as consequências de seu apetite voraz. Prosódio Speak. Speak Prosódio Rate igual 90% também recorre a artigos acadêmicos e revistas especializadas em história europeia. Essas publicações oferecem uma análise mais profunda das causas de sua morte e seu impacto na história sueca. Lembre-se de que as informações históricas às vezes são contraditórias, por isso é sempre bom comparar várias fontes. Para as imagens,
Procurei em arquivos históricos online e usei imagens de domínio público que representam a vida no tribunal sueco do século XVIII. Eu tentei ser o mais preciso possível na recriação visual da época, para que você possa mergulhar na atmosfera da época. Lembre-se de que a veracidade histórica é fundamental nesse tipo de conteúdo. Na descrição do vídeo, você encontrará links para todas as fontes que eu usei para criar esse conteúdo. Convido você a explorar e compartilhar sua própria pesquisa. Se tiver alguma dúvida ou quiser aprender mais, espero que você tenha gostado desta viagem ao passado. Eu sei que muitos se perguntam sobre o bolo. Sim, aquele bolo de camarão era o culpado. Sua ingestão excessiva, junto com outras iguarias, sobrecarregou seu sistema digestivo. Eu imagino que você se pergunta se realmente era o bolo. Bem, a verdade é que era uma combinação de fatores, uma espécie de tempestade gastronômica perfeita. Outra dúvida frequente é se ele realmente morreu no local. Não exatamente. Ele sofreu vários dias de intensa dor abdominal, vômito e uma terrível indigestão antes da morte. Era uma agonia lenta e desagradável, longe de uma morte rápida e indolor. E, finalmente, a pergunta que todo mundo quer saber: o que aconteceu com o bolo após a morte? Bem, de acordo com fontes históricas, o bolo não tinha um fim glorioso. A história de sua morte foi tão memorável que o bolo se tornou um símbolo de seus excessos e, provavelmente, acabou esquecido. Espero que você tenha gostado de aprender sobre o infeliz final do rei Adolfo Frederico. Se você gostou, dê e se inscreva para mais histórias. O que você acha? Deixe nos comentários. Prosódia Speak.